Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de todo gestor, de todo empreendedor? Poxa, a gente vende, 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 mas o lucro que é bom? Nada. Se isso soa familiar para você, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai direto na raiz desse problema. E um spoiler, a resposta quase nunca é vender mais. E é isso, a gente chega na famosa pergunta de milhões, o verdadeiro paradoxo que assombra, olha, inúmeras empresas por aí. O cenário é sempre o mesmo. O faturamento até que sobe, as vendas acontecem, mas quando você olha a última linha do balanço, cadê o resultado? Então vamos lá, encarar a pergunta de frente. Por que a gente vende tanto e lucra tão pouco? A resposta, na maioria esmagadora das vezes, não está no volume, está em como se vende. A chave está em precificar do jeito certo, de forma estratégica, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Olha, o coração do problema mora num erro que é perigosíssimo, mas que, incrivelmente, a maioria das empresas ainda comete. É quase uma epidemia. As pessoas ainda se baseiam em métodos de precificação assim do século passado que simplesmente não têm mais vez no mercado de hoje. E esse slide aqui, nossa, ele deixa o contraste claríssimo. De um lado, as ilusões perigosas, sabe? Aquela continha de custo mais margem. Ou pior ainda, olhar o preço do concorrente e botar 5% a mais ou a menos e achar que isso é estratégia. Gente, isso não funciona. Do outro lado, a gente tem a abordagem moderna, a que vai resultado de verdade, que entende que o preço é igual a valor percebido pelo cliente. E para isso, não tem mágica. Precisa de uma estratégia integrada, baseada em dados, muito conhecimento técnico e, o mais importante, modelagem. E essa frase aqui vem de uma das maiores autoridades do mundo no assunto, o professor doutor Ricardo Fernandes. É um recado direto e reto. É praticamente impossível você ter sucesso, ter processos eficientes de pricing e RGM só no achismo, no conhecimento empírico. Precisa de ciência, de técnica, de estratégia de verdade. Senão, não adianta. Bom, se a abordagem antiga é uma furada, qual que é a saída então? A solução tem nome e ela se chama Revenue Growth Management, ou, para facilitar, RGM. E pode acreditar, essa é uma disciplina que muda completamente o jogo da lucratividade. Mas o que é esse tal de RGM, afinal? Pensa nele como se fosse o cérebro estratégico da sua receita. É uma metodologia super robusta que usa análise de dados para entender exatamente onde, quando, para quem e por quanto vender cada um dos seus produtos em cada canal diferente. O foco aqui, gente, não é só vender mais, é vender melhor, é aumentar a qualidade do seu faturamento e garantir o máximo de lucro em cada venda. É a pura inteligência de receita. E o RGM não é achismo, ele se apoia em pilares muito sólidos, muito técnicos. A gente está falando de análise profunda de dados, de entender de verdade as variáveis de comportamento dos consumidores e compradores, de calcular a elasticidade de preço para saber até onde a corda estica, sabe? De gerenciar o portfólio de um jeito inteligente, criar promoções que dão lucro de verdade e otimizar cada canal de venda. É um trabalho de precisão, quase cirúrgico. Mas atenção aqui. O RGM, por mais poderoso que ele seja, não faz milagre sozinho. Ele não opera no vácuo. Para você atingir aquele lucro exponencial, ele precisa fazer parte de um ecossistema maior, onde todas as peças precisam estar, olha, em absoluto alinhamento. E aqui está o mapa do tesouro, o caminho das pedras. Olha só como tudo se conecta. Começa com o pricing estratégico, que define o valor. Aí vem o RGM para otimizar a receita em cima desse valor. Depois, o CRM, focado em loyalty, para entender e fidelizar o cliente. A inteligência comercial entra alimentando tudo isso com dados. E para fechar esse ciclo com chave de ouro, o window pricing, que garante que a cultura da empresa inteira respire essa estratégia. E vale a pena a gente dar um foco especial no window pricing. Isso aqui não é uma modinha, tá? É uma estratégia cultural poderosíssima que foi criada e é aplicada pela Associação Brasileira de Pricing há mais de uma década. A ideia é criar um pensamento de dono em cada pessoa da equipe, desde a base até o topo. E o recado aqui é muito direto. As empresas que ainda não aplicam o endopricing estão literalmente deixando muito, mas muito dinheiro em cima da mesa. Isso tudo nos leva a esta frase. Nossa, isso aqui é a essência de tudo. Essa frase deveria estar em toda a sala de reunião, em toda a apresentação. O sucesso de verdade não está no produto em si. Está em como você cria valor, como você comunica esse valor e, claro, como você entrega esse valor para o seu cliente. É aí que a mágica do lucro acontece. Ok, a pergunta que fica agora é, beleza, entendi tudo isso,
Mas como eu faço para dominar esse ecossistema todo que parece tão complexo? A resposta está em capacitação de altíssimo nível. E aqui no Brasil, existe uma formação que é referência, considerada uma das melhores do mundo na área. O Pricing Business Administration, da Associação Brasileira de Pricing. E olha, os números falam por si. Já são mais de 3.000 profissionais formados e o índice de satisfação, 99,5%, avaliam a formação como ótima ou excelente. Isso não é só um número, gente. Isso é a comprovação da qualidade e do impacto de um método que foi validado ao longo de décadas. E o impacto é real, transforma carreiras. Dá uma olhada no que o Adriano Cabral de Souza disse. Ele fala que o curso foi um divisor de águas, que abriu a mente dele para um mundo muito além daquela formação de preço convencional. É exatamente sobre essa expansão de visão que a gente está falando. Ou esse outro depoimento aqui, do Atlas Sucha Silvestre, que é fortíssimo. Ele fala que aprendeu mais em 2 dias de curso do que em toda a graduação e a especialização dele juntas. Isso só mostra o quão denso e prático é o conteúdo, totalmente focado em gerar resultado imediato. E o grande diferencial, o que faz essa formação ser única, é isso aqui. É a única no mundo que, de verdade, ensina a integrar aqueles 5 pilares do ecossistema do lucro. Tudo isso, claro, liderado pelo pioneirismo do professor doutor Ricardo Fernandes, que está no mercado desde 1987 e fundou a Associação Brasileira de Pricing lá em 1999. Bom, agora a bola está com você. Depois de ver tudo isso, de ter oportunidade de dominar a ciência que existe por trás do lucro, qual vai ser o seu próximo passo estratégico para finalmente responder aquela pergunta lá do começo? E para te ajudar a tomar essa decisão, em comemoração aos 27 anos, a AB Pricing está com uma condição mais do que especial e por tempo limitado. É a matrícula em dobro. É isso mesmo, você inscreve uma pessoa e a segunda vaga sai de presente por conta deles. E além disso, a associação tem um programa próprio para concessão de bolsas de estudo. É a melhor chance para investir na sua equipe. As informações estão aí na tela. Você pode fazer a matrícula direto pelo site ou, se preferir, pelo WhatsApp. E presta atenção, essa formação é para todo mundo, desde o MEI, profissionais liberais como médicos, advogados, dentistas, até os gigantes multinacionais de qualquer setor. E o melhor de tudo, depois do curso, todos os alunos contam com assessoria vitalícia e ainda entram para um grupo exclusivo de networking com os melhores profissionais de pricing do mundo. Para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão, mas que é fundamental. Responda com toda a sinceridade. A sua empresa realmente domina o ecossistema de pricing e RGM ou ela só acredita que domina? A diferença entre estagnar e ter um lucro exponencial pode estar na honestidade dessa resposta. E aí, essa análise estratégica abriu sua mente? Se te ajudou, já sabe. Curta, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com quem precisa parar de deixar dinheiro na mesa e, claro, se inscreve no canal para mais conteúdos como este e já clica no nosso próximo vídeo. A gente se vê lá!